E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo sobre as unidades de medidas. E nesta aula nós iremos estudar o metro quadrado, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, olha o que diz aqui, ó. O metro quadrado é a unidade fundamental para medir superfície. E o resultado dessa medição de uma superfície a gente chama de área, beleza? O símbolo que representa o metro quadrado é o m elevado ao quadrado. Tranquilo, né? E a gente precisa saber o que é que significa o metro quadrado. E a interpretação é bem simples. Olha só. O metro quadrado corresponde à medida da superfície de um quadrado que possui 1 metro de lado. E aqui eu trouxe a imagem para ficar mais claro para vocês. A gente tem um quadrado, esse quadrado possui 1 metro de lado, e a medida dessa superfície vai ser de 1 metro quadrado, que a gente pode chamar de área, certo? A área desse quadrado é de 1 metro quadrado, simples assim, beleza? Bom, vamos seguir aqui. Olha só, a unidade fundamental para medir superfície é o metro quadrado. Porém, o metro quadrado ele possui os seus múltiplos e submúltiplos, tá? Então, nessa tabela aqui, eu trouxe todas as unidades de superfície. A unidade fundamental, ao centro, à esquerda, os múltiplos, e à direita, os submúltiplos. Bom, quem são os múltiplos do metro quadrado? É o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado, tá? Os submúltiplos são o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado, tá? Logo abaixo, pessoal, eu coloquei a relação que cada um desses múltiplos e submúltiplos tem com o metro quadrado. Só um exemplo aqui. O quilômetro quadrado, ele equivale a 10 elevado à sexta metros quadrados. E 10 elevado à sexta é 1 milhão. Ou seja, 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Essas outras relações vocês podem ir observando aqui na tabela, tá? Às vezes ajuda em determinadas questões, mas em geral o que vai ajudar muito são as transformações dessas unidades, que a gente vai ver no slide à frente, beleza? Só mais uma relação aqui para vocês, ó. Por exemplo, o decâmetro quadrado. 1 decâmetro quadrado equivale a 10 ao quadrado de metros quadrados. Só que 10 ao quadrado é 100, né? Então, 1 decâmetro quadrado equivale a 100 metros quadrados. E aí, vocês analisando com cuidado essa tabela, vocês vão perceber a relação dos múltiplos e submúltiplos com o metro quadrado, beleza? Bom, vamos seguir aqui, pessoal, que eu trouxe um para quebrar-cabeça para vocês. Ó. Olha só qual é a pergunta. Por que tanto a unidade fundamental de superfície, que é o metro quadrado, quanto os seus múltiplos e submúltiplos estão elevados ao quadrado? E aí? Por quê? Nós temos metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro elevado ao quadrado. Por quê? Essa resposta eu não vou dar, tá? Eu vou deixar que vocês pensem um pouco. Se não conseguir chegar numa resposta, pesquisa aí e deixa a resposta nos comentários, tá bom? Isso aí é para instigar vocês, para que vocês pensem um pouquinho. Vamos seguir, que agora eu trago de fato a parte importante, né, da aula, que são as transformações de unidades. Como é que a gente faz para transformar um metro quadrado em um submúltiplo? Ou então um metro quadrado em um múltiplo? Ou então um múltiplo em submúltiplo de forma direta? A gente tem que utilizar, pessoal, essa tabelinha aqui, esse esquema, tá? Como é que a gente monta esse esquema? Ao centro a gente tem um metro quadrado, que é a unidade fundamental de medida de superfície. À esquerda a gente tem os múltiplos e à direita os submúltiplos. Então olha só, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado. É basicamente do mesmo modo quando a gente estudou o metro, tá? Só que aqui, obviamente, vai mudar um pouquinho a questão das multiplicações e divisões. Por exemplo, se você quiser caminhar da esquerda para a direita, você vai ter que multiplicar por 100 cada casa que você caminhar. Por exemplo, se você quiser transformar metro quadrado em decímetro quadrado, você tem que multiplicar por 100. Se você quiser transformar
centímetro quadrado em milímetro quadrado, você tem que multiplicar por 100. Sempre caminhar uma casa da esquerda para a direita é multiplicar por 100. Ah, professor, e se eu quiser caminhar duas casas? Aí você vai ter que multiplicar por 100 duas vezes, que é o que equivale a multiplicar por 10.000. 100 vezes 100 é 10.000, né? Por outro lado, se você quiser caminhar alguma dessas casas da direita para a esquerda, aí nós temos que dividir por 100. Um exemplo aqui. Nós temos o hectômetro quadrado e queremos transformar em quilômetro quadrado, você vai ter que dividir por 100. Tá? Então, pessoal, essa tabela aqui, esse esquema, a gente utiliza da mesma forma que nós utilizamos lá no metro. Só que aqui, em vez de multiplicar e dividir por 10, a gente multiplica e divide por 100. Beleza? Eu vou copiar aqui essa tabela, porque a gente vai utilizar ela para responder os exercícios resolvidos que vem à frente, tá bom? Olha aí, exercício resolvido 1. Deixa eu só organizar. Depois que a gente vai utilizando muitas e muitas vezes esse esquema aqui, já fica bem intuitivo. Mas a princípio é sempre bom a gente escrever ele, né? Sempre estar lembrando quando vai responder as questões. Depois, isso tudo vai estar gravado na mente de vocês. Bom, vamos ler aqui o exercício resolvido 1. Vivian e seus colegas estão fazendo um trabalho de geometria e para isso compraram uma folha de isopor medindo 1 metro quadrado. Beleza. Elas precisam dividir o isopor em quadrados com 5 centímetros de lado. A pergunta é, quantos quadrados poderão ser feitos usando apenas uma folha de isopor? Então, com uma única folha de isopor, quantos quadrados elas poderão fazer aí? Sendo que cada quadrado tem 5 centímetros de lado. Bom, pessoal, o primeiro passo é fazer o quê? Determinar a área desse quadrado menor. A gente sabe que esse quadradinho menor, ele tem 5 centímetros de lado. Nós sabemos que a área de um quadrado nada mais é do que o lado elevado ao quadrado. É assim? Então, a área do quadrado vai ser 5 ao quadrado, que dá 25. Nesse caso, nós temos 25 centímetros quadrados. Tá? Só que olha o que acontece. A folha de isopor, a área dela está dada em metros quadrados. Então, a gente tem que transformar esse 1 metro quadrado em centímetros quadrados. E a gente vai ter a área da folha de isopor em centímetros quadrados. Depois, o que é que a gente tem que fazer? Pegar essa área e dividir pela área de um quadradinho desse. Aí a gente vai saber quantos quadrados essa folha de isopor vai fornecer para a gente. Beleza? Então vamos lá. Temos que transformar 1 metro quadrado em centímetro quadrado. O metro quadrado está aqui, pessoal. Então a gente está caminhando da esquerda para a direita e andamos 2 casas. Então a gente tem que multiplicar esse 1 metro quadrado por 10.000. Que é o mesmo que multiplicar por 100 duas vezes, tá? A gente fica com 10.000. 1 vezes 10.000 é 10.000, né? 10.000 centímetros quadrados. Então, essa daqui é a área da folha de isopor. Essa daqui é a área de um quadradinho. Então, para a gente saber quantos quadrados serão feitos, basta pegar a área da folha de isopor e dividir pela área desse quadrado aqui. Nossa resposta, pessoal, será 10.000 dividido por 25. Dá até para fazer de cabeça, né? Ó. Porque vamos pegar o 100 aqui. 100 dividido por 25 é 4. Esses 2 zeros vêm para cá. Então a gente vai ter um total de 400 quadrados. Simples assim. De boa demais, né? Então, questãozinha simples. A gente fez apenas uma transformação de unidades, que foi de metro quadrado para centímetro quadrado. O resto, você tinha que ter o conhecimento da área de um quadrado, né? Como é que a gente faz para determinar, e ter essa sacada de dividir a área do isopor pela área de um quadrado. Show! Bom, vamos para o próximo exercício resolvido. Bom, isso aqui é apenas para a gente fazer transformações de unidades, certo? Deixa eu trazer nossa tabela para cá.
Olha só, a primeira transformação que a gente tem que fazer é a seguinte: 2,7 centímetros quadrados em milímetros quadrados. Centímetro quadrado está aqui, ó. Milímetro quadrado está aqui. Caminhando da esquerda para a direita, basta multiplicar por 100. Então, nossa resposta aqui é bem simples. Basta pegar o 2,7 centímetros quadrados e multiplicar por 100. Eu faço, né? 2,7 vezes 100, 270 milímetros quadrados. Pronto. Simples assim. Item B. No item B, nós queremos transformar 590 decímetros quadrados em metros quadrados. Decímetro quadrado está aqui, metros quadrados está aqui. Então, a gente está caminhando da direita para a esquerda, não é isso? Então, temos que dividir por 100. Caminhamos apenas uma casa, da direita para a esquerda. Então, nossa resposta aqui será a seguinte. Pegar 590 decímetros quadrados e dividir por 100. 590 dividido por 100, eu posso cortar um zero aqui, pessoal. Tá? E fica 59 dividido por 10, que é o mesmo que 5,9. 5,9 metros quadrados. Essas duas contas eu fiz meio que de cabeça, né? Mas se vocês tiverem uma certa dificuldade em fazer de cabeça, arma a conta. Arma a multiplicação ou arma a divisão. Bom, simples assim. Bom, vamos para mais um exercício resolvido. Para a gente continuar treinando as nossas transformações de unidades de medidas. Deixa eu colar novamente aqui a nossa tabela. Bom, vamos fazer a leitura, pessoal. Olha só, tio Cleo comprou 18 metros quadrados de chapa de ferro na segunda-feira, 128 decímetros quadrados na terça-feira e 1,2 metros quadrados na quinta-feira. Represente em centímetros quadrados a área total de chapas que tio Cleo comprou na semana. Então, a gente tem que representar toda essa quantidade de chapas em centímetros quadrados, certo? Bom, o primeiro passo é transformar esse 18 metros quadrados em centímetros quadrados. Nós temos 18 metros quadrados. Temos que transformar metros quadrados em centímetros quadrados. Então, caminhando da esquerda para a direita, duas casas. Ó. Multiplicar por 100 e depois por 100. Que é a mesma coisa que multiplicar por 10.000. Então, pega o 18 aí e multiplica por 10.000. Um número multiplicado por uma potência de 10, que 10.000 é uma potência de 10, basta você acrescentar zeros no final. Tá? Esse número aqui é um número inteiro, então fica 18 acrescido desses 4 zeros. Simples assim. Certo? Então, 180.000 centímetros quadrados. Bom, vamos transformar agora 128 decímetros quadrados em centímetros quadrados. Pessoal, decímetro quadrado está aqui, centímetro quadrado está aqui. Não dá apenas uma casa da esquerda para a direita, né? Isso é multiplicar por 100. Bom, 128 vezes 100. Só acrescentar 2 zeros ao final do 128, né? Simples assim. Centímetros quadrados. Nós ficamos com 12.800 centímetros quadrados. Certinho? E a última transformação é esse 1,2 metros quadrados. 1,2 metros quadrados em centímetros quadrados. A gente já sabe que é multiplicar por 10.000, né? Bom, 1,2 vezes 10.000, eu vou fazer o seguinte. Vou caminhar uma casa para a direita, fica 12. Essa vírgula caminhou uma casa para a direita, ficou 12. E eu corto um zero aqui. Sobrou 3 zeros. Eu pego esses 3 zeros e acrescento ao final do número. Beleza? Ficando 12.000 centímetros quadrados. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Somar todos esses valores, para a gente ter a área total.
a gente pega 180 mil mais 12.800 mais 12 mil. Somando aqui 0, 0, 8, 4, 10, vai 1, 2. Então, nossa resposta, pessoal, é essa daqui, ó. 204.800 centímetros quadrados. Tá aí nossa resposta. Simples demais, né? Se você tiver esse esquema aqui, essa tabelinha fixa na sua mente, ou então se você souber montar ela, você vai conseguir responder todos os problemas que envolvem aí transformações de unidades. Simples assim. Bom, pessoal, e para finalizar nossa aula, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho a respeito das medidas agrárias, em especial sobre o hectare, tá? Então, vamos fazer a leitura do que tem nesse slide aqui. Olha só, existem superfícies que, culturalmente, não utilizamos o metro quadrado com os seus múltiplos e submúltiplos para medi-las. Isso aqui, pessoal, é um fato cultural, tá? É um fato cultural não utilizar o metro quadrado, nem os múltiplos e submúltiplos para poder realizar a medida dessas superfícies. Por exemplo, né? Quais são os exemplos? Quando precisamos medir superfícies de propriedades rurais. E o que são propriedades rurais? Grandes extensões de terra, sítios, fazendas ou plantações. Tá? Então, nesse tipo de situação, nessas medidas de superfícies de propriedades rurais, a gente utiliza, pessoal, como unidade de medida o hectare. Tá? O hectare é a unidade de medida mais utilizada nesse tipo de situação. Bom, professor, e o hectare equivale a quantos metros quadrados? Tá aqui, ó. Um hectare corresponde à área de um quadrado de lado igual a 100 metros. Em outras palavras, um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Tá aqui, ó. O que é um hectare? Um hectare equivale à área de um quadrado de 100 metros de lado. Ora, se o quadrado tem 100 metros de lado, a área desse quadrado vai ser de 10.000 metros quadrados. Você vai fazer, né? 100 vezes 100, 10.000. Então, essa daqui é uma relação muito importante. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Vez ou outra, essa relação aqui cai no Enem. Para você fazer transformação de hectares para metros quadrados, ou então de metros quadrados para hectare. É importante vocês saberem disso, beleza? Bom, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula a respeito aí do metro quadrado. Se você ficou com alguma dúvida nesta aula, deixa a dúvida aí nos comentários que a gente tenta explicar de uma forma melhor, tá bom? Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula comigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso vai ajudar bastante a gente e aguarde as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais!